Olá, seja bem-vindo ao NutriCris na Cozinha. E hoje eu vou trazer para vocês uma receita de quibe de abóbora com quinoa. Eu trouxe essa versão de quibe, que é um quibe sem glúten, né? Que como ele é feito à base de quinoa, ele não leva aquele trigo para quibe. Então, por isso que eu resolvi trazer uma receita aí diferente para vocês de quibe, né? E aí, ao invés então do trigo, eu uso a quinoa e ao invés da carne moída, eu trouxe a abóbora. Acaba sendo uma opção para a gente fazer de repente naqueles dias que a gente não quer consumir carne vermelha, frango, nenhuma proteína de origem animal. Então fica sendo uma opção para os dias aí sem carne, tá? E acaba sendo uma opção também para, de repente, quem tem intolerância a glúten ou para celíaco, que acaba sendo uma opção de um quibe que não tem glúten também, tá? E aí eu já fiz aqui o meu mise en place, então eu já separei todos os meus ingredientes que a gente vai usar nessa receita, tá? Começando, tem um tomate picado, meia cebola picada também, um dente de alho picado já. Vou usar um pouco de páprica. Essa é a páprica picante, que ela vai dar um saborzinho a mais. Tem aqui mais ou menos uma xícara de couve, ela já tá lavada, higienizada, eu já deixei ela fatiada também, que essa vai ser pro nosso recheio. E aqui eu tenho uma xícara de chá de quinoa, tá? Eu já deixei, e é a quinoa cozida, tá? Não é a quinoa crua, então eu já deixei ela lá. Já fiz todo aquele processo que a gente tem que fazer antes de cozinhar a quinoa, que é deixar de molho por 12 horas, depois lavar, e já cozinhei também, tá? Vamos usar azeite. Para o recheio também eu vou colocar requeijão, tá? É o requeijão light, que ele tem uma quantidade menor de gordura. E também 6 folhinhas de hortelã, tá? Eu ainda não piquei as hortelãs porque senão ela acaba perdendo um pouco o sabor. Então eu deixei elas ainda inteiras, tá bom? Então e eu já ia esquecendo, e tem aqui 2 xícaras de chá de abóbora cabotiá, tá? Eu já cozinhei, tirei a casca e amassei ela. Tá bom? Então já deixei aqui a abóbora separada também, tá? 2 xícaras de chá dá mais ou menos meia abóbora, tá? Meia abóbora cabotiá. E sal também para temperar, isso é a gosto, tá bom? Então, para começar, a gente vai primeiro refogar a nossa cebola, tá? Deixa eu ligar o fogo. Vou refogar com um pouco de azeite. Vou refogar aqui, então, a cebola com o alho, tá bom? E aí, por que eu refogo? Para a cebola já liberar um pouco mais o sabor e ela ficar mais macia, tá bom? Então, ela acaba já liberando o sabor. E ela vai ficar mais macia também, tá bom? E o alho é a mesma coisa. Só pegar uma colherzinha aqui para tirar. Vamos com a mão mesmo, não tem... Precisa de colher não. Então pronto. E aí aqui é só refogar, tá? Até a cebola ficar translúcida, dourada, tá? Então aqui a gente só toma cuidado para não queimar a cebola. E aí esse processo aqui vai ser rapidinho. E aí vocês vão ver que essa receita é uma opção super prática aí pra gente consumir também. É uma receita rica em proteína de origem vegetal, tá? Que vem à base da quinoa. Tem bastante fibra, né? Tanto a abóbora quanto a quinoa, ela é rica em fibra, então ela acaba gerando mais saciedade, né? A gente demora mais para sentir fome, então a gente acaba não... ficando beliscando aí ao longo do dia. Ajuda no funcionamento intestinal também, tá? Então essas são as funções, a função das fibras, tá? Por outro lado, a abóbora, ela tem vitamina A, que é boa para a saúde dos olhos, tá? Então acaba aí prevenindo catarata também. Tem carotenoides, né, que é um poderoso antioxidante
ajudando a neutralizar os radicais livres também. Então essa receita ela é super nutritiva e obviamente ela fica saborosa, né, gente? Vocês sabem aí que eu sempre trago as receitas que elas são nutritivas e saborosas. Tá? Então aqui a cebola já tá no ponto certo, tanto a cebola quanto o alho. Tá? Então eu já vou desligar aqui o fogo. E aí aqui não tem segredo, tá? A gente só vai juntar todos os ingredientes, tá? Então aqui eu tenho a abóbora. Já vou colocar a minha cebola com o alho refogado. Eu adoro esse cheirinho de alho e cebola refogado. Não sei se vocês gostam também, mas eu acho que fica super gostoso. Esses são os meus temperos aí base, né? Cebola e alho, que eles acabam dando bastante sabor, né, às nossas preparações. Então aqui eu vou colocar já a minha quinoa também, tá? Então esse daqui é a nossa base. E aí nessa receita eu trouxe uma opção de recheio, tá? Mas e aí vocês podem usar a criatividade de vocês e pôr qualquer recheio, tá bom? Eu vou mostrar então um dos recheios e aí vocês podem depois ir variando os recheios, enfim, conforme o gosto de vocês, tá bom? Então aqui, super simples, agora a gente só vai temperar, tá? Vou jogar o meu tomate, já picado. O tomate também, ele dá um saborzinho a mais na preparação, tá? E o tomate, ele acaba sendo opcional, tá bom? Ele não... Normalmente ele faz parte, né? Você come naqueles quibes com carne moída, vai sempre tomate, né? Mas quando você faz o quibe de abóbora, o tomate acaba sendo opcional, tá? Não precisa pôr tomate. Aqui, quando eu cozinhei a minha abóbora e a quinoa, eu não temperei, tá? Então, elas não estão nem com sal e nem com nenhum outro tempero, tá? Então, eu deixei tudo para temperar agora. Então, eu vou jogar sal. Vou colocar um pouco de páprica. Noz moscada também combina bastante, tá? Então, se quiser pôr um pouco de noz moscada, nessa versão eu não vou colocar, tá? E aí os temperos também, lembrando que são sempre a gosto, tá? Pode colocar tomilho, tomilho fica super bem com vegetais, tá? Então, de repente, pode colocar tomilho, que fica gostoso. Mas, nessa versão, eu não vou usar o tomilho, tá bom? Eu tô usando páprica. E páprica é só um pouquinho quando a gente usa, porque ela dá um sabor bem forte, tá? E aí eu já vou colocar a minha hortelã. Eu vou picar aqui a hortelã, vou picar grosseiramente mesmo, tá? E lembrando, a minha hortelã, ela já está lavada, já está higienizada, tá? Sempre falo, todos os meus pratos, eu já deixo, quando eu vou preparar, eu já deixo tudo separado, porcionado, lavado, para facilitar na hora que a gente for fazer a preparação. Não ter que correr e ficar pensando que faltou algum ingrediente, ou ter que lavar, e aí você vai parar no meio da preparação. Então é importante a gente já deixar tudo separado, tá bom? Então aí aqui é só misturar. E aí a hortelã, ela tem um cheiro, né, super gostoso, então ela perfuma bastante a preparação.
E fora o sabor que ela dá, né? Ela dá um sabor bem marcante, super gostoso aí na nossa preparação. Então, se vocês gostam de hortelã, coloquem hortelã. Se não gosta, pode usar salsinha, pode substituir por salsinha. Ou, de repente, se gostar, eu não sou da turma do coentro. Se vocês gostarem de coentro, pode usar coentro também, tá? E aí é a gosto de vocês, tá? Então, aí basta usar um pouco a criatividade quando a gente estiver fazendo a nossa preparação, tá? Por isso que eu acho legal a gente sempre saber cozinhar, entender um pouquinho dos temperos, um pouquinho do nosso paladar também, tá? Porque a gente vai adaptando as receitas com o nosso gosto, né? Eu gosto de trazer um pouco da base, né, de como fazer a preparação, para vocês podem replicar exatamente como eu faço, mas depois vocês vão criando a própria receita de vocês, né? Vocês começam a ter a liberdade de ter a própria, conforme o paladar de vocês, e criando a própria versão para vocês, tá? E aí aqui agora, né, eu já peguei a minha vasilha, eu vou fazer então, vou montar o nosso quibe, tá bom? Ah, outra coisa que eu não falei, gente, vai no forno, tá? Então o meu forno ele já tá ligado também. Isso, lembrando que eu sempre deixo o forno, quando eu vou fazer uma preparação que vai no forno, eu já deixo o meu forno pré-aquecido sempre, tá bom? Então aqui a gente usa metade da receita na base, aí a gente vai rechear, tá? E aí usa a outra metade para cobrir o recheio, tá bom? Então aqui só vamos então terminar aqui. E aí agora eu vou rechear ela, tá? Então essa é a opção de recheio que eu trouxe. Eu trouxe uma opção de recheio com requeijão light. Vocês podem usar ricota temperada, pode usar também creme de ricota, mas aí só ter atenção que alguns cremes de ricota, eles têm bastante gordura na composição. Então, se atentar um pouco no rótulo, tá bom? Mas pode usar, de repente, um creme de ricota também. Aí aqui eu só vou rechear. E aí é só colocar mesmo o direto, tá? Não precisa temperar, não precisa fazer nada com o requeijão. O creme de ricota também, ele já vem temperado. Agora, se você optar, né, por usar a ricota mesmo, aí a ricota sim, a ricota tem que temperar, põe um sal de ervas, ou tempera com sal, salsinha, enfim, faz algum tempero aí com a ricota, porque ela não tem muito sabor, né? Então, o ideal é a gente temperar a ricota antes, né? Então, é sempre bom temperar a ricota antes de colocar aqui, tá bom? Aí agora, coloquei então o meu requeijão e eu vou colocar a couve, tá? E a couve também, a couve ela tá crua, tá? Eu não cozinhei a couve. E aí é só jogar por cima, tá? E aí aqui você pode, eu tô colocando a couve. Então aqui você pode usar, ao invés da couve, pode ser brócoli, pode ser até mesmo cogumelo, né? E aí o cogumelo pode ser shiitake, aquele cogumelo Paris, tá? Pode ser, de repente, cenoura ou um refogado de legumes também, vagem, enfim. E aí vai, é o que eu falei, né? Vai um pouco aí do que você gosta, né? Dos legumes que você gosta. E às vezes do que a gente tem na geladeira no dia também, né? E aí foi isso que eu optei. Eu falei, vou fazer com couve, porque era a couve que eu tinha na geladeira. E aí eu resolvi fazer com a couve. Mas de repente, se não tem couve, pode usar qualquer outro legume, tá?
Então aqui vocês podem ver que eu coloquei o requeijão e só coloquei mesmo a couve por cima, tá? Sem segredo, tá? Não vou temperar, não fazer nada, tá bom? E aí eu vou colocar, porque todo o resto já tá temperado, tá? Porque aqui a minha massa, ela já tá temperada, tá bom? Então eu não preciso temperar. E aí aqui agora eu só vou jogar o restante da massa, tá? E vocês veem que ela fica bem sequinha mesmo, tá? Por isso que aí é bom a gente colocar algum ingrediente mais úmido no meio, pra dar ele ficar um pouco mais molhadinho, tá bom? Então eu só vou jogar tudo aqui. E aí eu já acerto. Já arrumo ele aqui de bonitinho no nosso prato, tá? Então aqui pronto. Então aqui eu só vou arrumar mesmo. E aí o porquê que é legal a gente rechear também, né, com algum legume? Porque a gente deixa a nossa receita ainda mais nutritiva, né? Então a gente acaba acrescentando aí mais vitaminas e minerais que algum outro legume que vocês colocarem como recheio, tá bom? Então ela fica uma receita super completa, rica aí em vitaminas, minerais, e aí a gente tem todos os nutrientes que a gente precisa. Ele acaba sendo um prato completo. A gente tem carboidrato, proteína, tem gordura também, né, vinda do azeite aí, uma gordura de boa qualidade. A gente tem o legume ou a verdura, né? Então a gente tem aí bastante ingrediente de boa qualidade também, tá bom? Então aqui já terminei. E aí não tem problema, tá? Ó, se de repente ficar couve pros lados, enfim, não tem problema, tá bom? Só vou tirar aqui. Minha mão tá limpa, tá, gente? Por isso que eu sempre mexo com a mão e sempre antes de cozinhar, lavo a mão, porque eu sempre mexo com a mão as coisas aqui, tá? Então eu consigo sempre ir utilizando a mão. Então, o nosso quibe, ele já tá pronto. Vocês viram que é super facinho, super rapidinho de fazer, de montar. Agora eu só vou levar ele no forno. Ele vai ficar no forno aí a 180 graus por mais ou menos 30 a 40 minutos, tá bom? Então eu já vou levar ele no forno. E daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar o resultado. Bom, agora voltamos, passaram 30 minutos de forno. Aí agora eu vou só tirar ele do forno pra gente ver como que ficou o nosso quibe. Vamos lá ver. Uau! Está um cheirinho muito bom. E o nosso requeijão transbordou, mas não tem problema. Isso dá ainda mais uma suculência aí no nosso quibe, tá? Então eu vou tirar um pedacinho pra gente ver como que ficou o sabor, tá bom? Mas vocês podem ver que ele ficou bem bonito, né? Eu achei ele bem bonito. E o cheirinho tá super gostoso, tá? Opa, eu coloquei tanta coisa aqui pra gente... Opa. Um desastre na cozinha, né? Vou tirar só um pedacinho pra gente ver como que ficou. Dá até pra ser com a colher menor. Mas eu tô vendo que tem bastante requeijão. Olha, bastante couve, bem recheado, né? Um quibe bem nutritivo, super gostoso, né? Agora vamos só experimentar aí pra ver como que realmente ficou. Mas vocês podem ver, ó, que tem as camadas, né? Que da abóbora. Aí aqui junto a couve com o requeijão e mais uma camada de abóbora, tá? Se vocês quiserem, pode jogar um pouco de azeite por cima também na hora que for consumir, tá bom?
que aí fica super gostoso também. E ainda além de conferir um pouco mais de sabor, enriquecer um pouco mais, né? Que o azeite aí é uma gordura de boa qualidade. Ele deixa um pouquinho mais úmido também, tá bom? É só mais uma opção de como servir, tá? Mas não precisa, não tem essa necessidade. Eu, por exemplo, não vou colocar, tá? Eu vou fazer dessa forma mesmo. Então, só vou pegar um pedacinho aqui pra gente ver como que ficou. E vocês veem que é uma refeição completa, ele pode ser servido como um único prato, porque vocês veem que ele tem tudo, né? Tem verdura, tem legume, tem um carboidrato, proteína, tá? Então ele acaba sendo um prato aí bem completo. Então vamos ver agora como que ficou. Ele só tá bem quente. Gente, não perde nada para um quibe de carne. Você consegue sentir a hortelã, consegue sentir todos os sabores aí dos ingredientes. A páprica deu um saborzinho a mais também, tá? Como eu falei, se de repente, ao invés de usar páprica, pode usar noz moscada. E às vezes, ao invés da hortelã, pode optar por uma salsinha ou até mesmo por tomilho, alguma coisa, algum outro tipo de tempero. Mas dessa forma, se vocês fizerem, vocês não vão se arrepender. Garanto pra vocês que tá super gostoso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receita. Se gostaram, deixe um comentário aqui pra mim. Se tiverem qualquer outra sugestão, pode deixar também nos comentários que eu vou adorar ler todos, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!